Olá, bonitos e bonitas! Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Pra quem não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu me chamo Fátima Ferreira. Eliminei mais de 20 quilos em 2 meses, no total são 31 quilos eliminados e já vivo o processo de manutenção de peso há 4 anos. Quando iniciei o meu processo de emagrecimento, eu gostaria de ter escutado 6 conselhos. Passei por algumas fases de dificuldade, caindo muito pelo caminho antes de fato conseguir dar ali o pontapé inicial e de fato atingir o meu objetivo. Se eu tivesse escutado esses 6 conselhos antes de iniciar o meu processo de emagrecimento, com certeza eu não tinha me frustrado, eu não tinha caído tanto, eu não teria achado em alguns momentos que eu não seria capaz de atingir meu objetivo de perda de peso. Então, pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo, 6 conselhos que eu gostaria de ter escutado antes de iniciar o meu processo de emagrecimento. Tendo dito isso, bora pro vídeo. E eu li uma vez em um livro que a gente pode aprender de 2 formas. A primeira forma é aprender quebrando muito a cara, caindo e levantando, tentando de novo, recomeçando, e ali a gente consegue aprender com os nossos erros. Mas muitas pessoas, quando cai, levanta, às vezes desiste definitivamente porque acha que não vai conseguir atingir. Mas uma das formas da gente aprender, com certeza, é com os nossos erros e com os nossos recomeços. E a segunda forma da gente aprender é com o erro de alguém que já tentou e conseguiu atingir ali o seu objetivo. Pensando nisso, eu trouxe esses 6 conselhos para compartilhar com vocês. O primeiro conselho é: tenha metas que realmente fazem sentido para você. Quando a gente inicia o processo de emagrecimento, geralmente a gente quer emagrecer para agradar o coletivo, para agradar as outras pessoas, para a gente se encaixar dentro de padrões que são estabelecidos. Quando a gente inicia o processo de emagrecimento para agradar outras pessoas, a gente não consegue manter uma continuidade dentro disso. O ideal, o essencial para iniciar o processo de emagrecimento ou para manter a nossa manutenção de peso com todo o peso que a gente conseguiu perder, com certeza é a gente ter motivos que realmente fazem sentido pra gente. Por isso, é muito importante que hajam motivos intrínsecos que realmente vão fazer sentido pra gente conseguir atingir ali os nossos objetivos. Exemplos de motivos que fazem realmente sentido pra nós é ter fôlego pra fazer as coisas que a gente ama e hoje a gente não faz mais. Poder usar aquela roupa que cabia e hoje não cabe mais. Entrar em uma loja e poder experimentar a roupa que de fato você gostou e não ter que levar somente aquela opção que é o seu número. Melhorar os resultados dos seus exames, poder se olhar no espelho e se orgulhar do quanto você foi forte e capaz de atingir aqueles objetivos. Esses são somente alguns motivos que de fato fazem sentido e que de fato vão fazer a gente conseguir ir até o final para atingir o nosso objetivo. Lembre-se, valorizar a decisão é o elemento chave para a gente não desistir quando os desafios aparecerem. Segundo conselho, não se culpe demais pelos deslizes. Esse com certeza é um pensamento dicotômico onde existem 2 extremos. A pessoa pensa assim: preciso fazer tudo certinho, sem nenhum tipo de deslize. Se eu tiver algum tipo de deslize, se eu cair, se eu falhar, se eu errar, vou aproveitar, enfiar logo o pé na jaca e comer como se não houvesse o amanhã. A pessoa, ela tenta ser perfeita, ela tenta ser certinha. Quando ela vê que ela caiu, que ela não conseguiu aguentar, ela aproveita aquele momento e joga a toalha e come tudo que ela pode comer naquele momento em que ela errou. Os especialistas nos afirmam que é muito importante a gente se manter firme dentro do processo de emagrecimento. É importantíssimo a gente entender e acolher os nossos deslizes de forma responsável e persistente. E é essencial e é crucial que a gente venha também entender que não existe o perfeito, mas sim que existe o possível.
Terceiro conselho: tenha prazer em outras coisas além da comida. É uma delícia comer aquela guloseima com tanta vontade. É uma delícia lembrar e pensar naquela refeição que a gente tanto gosta. Mas esses pensamentos, de forma alguma, pode ser o centro das atenções. Quando a gente não tem outros prazeres na nossa vida, qualquer momento entediante, qualquer momento estressante, qualquer fato ruim que aconteça, faz com que a gente venha se refugiar na comida, de forma que a gente venha sentir ali uma recompensa por estar passando por aquele momento, por estar enfrentando aquela dificuldade. Então, quando a gente não busca outros prazeres dentro dos nossos momentos de dificuldade, a gente sempre vai querer se recorrer na comida para trazer ali um tipo de alívio. Por isso, antes de iniciar o nosso processo de emagrecimento, a gente precisa ressignificar o nosso comportamento e buscar ali outras coisas que nos dão tanto prazer ou até mais prazer do que a comida. Essa é a famosa mudança de comportamento interna necessária para atingir qualquer propósito. Quarto conselho é: tenha cuidado com o extremismo. O planejamento, o plano alimentar ideal para a gente conseguir atingir ali os nossos objetivos dentro da perda de peso ou dentro da manutenção de peso é aquele planejamento alimentar que não tira ali o nosso prazer pela comida. Eu lembro que quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento, eu não me adaptei ali à reeducação alimentar. Todo mundo fazia reeducação alimentar e a primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer reeducação alimentar. Eu estava vivendo em uma fase muito difícil da minha vida. E aí eu iniciei e vivi meu processo de emagrecimento, vindo ali de episódios de compulsão alimentar e muita ansiedade. E para iniciar um planejamento alimentar, vai depender da fase que a gente está, vai depender das nossas individualidades, das nossas necessidades. Cada ser humano é um ser humano, cada organismo é um organismo. Uma estratégia que eu possa tentar pode funcionar para mim e não funcionar para você. Eu vi as pessoas iniciando dentro da reeducação alimentar e eu falei, vou tentar a reeducação alimentar também. E eu caí muito tentando iniciar com a reeducação alimentar, pelo fato de estar sofrendo episódios de compulsão alimentar e ansiedade. Então eu observei e eu vi que essa estratégia alimentar, que é muito boa, uma das melhores estratégias alimentares inclusive, ela não estava funcionando para mim. E pelo fato de tentar e não conseguir, a reeducação alimentar, eu escolhi uma outra estratégia alimentar. Nesse momento que eu vi que eu não ia conseguir dar continuidade com a reeducação alimentar, eu escolhi uma nova estratégia alimentar. E com essa estratégia alimentar eu consegui dar continuidade dentro do meu processo e fiquei com ela mais de 4 anos, que é low carb. Cada pessoa vai se adaptar a uma estratégia alimentar. A gente precisa muito respeitar as nossas individualidades. Não é porque alguém consegue com uma estratégia que você também vai conseguir. Muitas das vezes a gente cai através de uma estratégia alimentar, a gente tenta de novo e a gente cai. Quando a gente inicia uma estratégia alimentar, tenta muitas vezes e não consegue dar continuidade, provavelmente essa estratégia alimentar não está respeitando ali os seus limites, provavelmente essa estratégia alimentar não está respeitando as suas individualidades. Então esse é o momento da gente analisar e optar em escolher uma outra estratégia que de fato nos gere prazer, que faça com que o nosso processo seja leve e assertivo. E a gente precisa também entender que para retirar alimentos que a gente está muito acostumado, um exemplo, uma pessoa que é viciada em refrigerante. Ela consome 1 litro de refrigerante todos os dias e do nada ela decide cortar 100% o consumo desse refrigerante. As etapas de retirada de alguns alimentos precisam ser respeitadas para que haja um fortalecimento dentro do nosso processo. E as ideias que fogem desse conceito não duram por muito tempo. O 5º conselho: tenha planejamento. Esse conselho, ele pode até parecer comum, mas tem muitas pessoas que não seguem esse conselho. Sem planejamento, sem ter as nossas refeições, com certeza a gente vai consumir aquilo que tiver pela nossa frente. Isso é um fato
para quem está iniciando a perda de peso e para quem vive a manutenção de peso, já atingiu seu peso ideal, vai concordar comigo que esse é um conselho que pode parecer comum, mas que tem muitas pessoas que não seguem ele e acabam caindo ali em refeições que não estão dentro do seu planejamento alimentar. Quando a gente não segue esse conselho, a gente consome o que tem à nossa frente, porque a fome fisiológica bate, a fome emocional ela bate, e se a gente não tem as nossas refeições ali à disposição, a gente com certeza come o que tiver. Isso é um fato para quem está iniciando o processo, para quem está no processo e para quem está na manutenção de peso. Se você vai num lugar, você sabe que os seus amigos eles vão te oferecer alimentos super calóricos, o ideal é você levar a sua refeição, levar algumas frutas. Quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento, eu não recebi esse conselho. Eu acabava comendo tudo que tinha pela frente, eu abria várias exceções durante a semana porque tinha acabado as minhas refeições saudáveis. Eu não ia no sacolão para repor, eu não ia no mercado para repor. Eu falava, tal dia eu vou no sacolão, tal dia eu vou no mercado. Caí muito através dessas armadilhas. Estava acabando as minhas refeições saudáveis, em vez de eu ir logo no sacolão, em vez de eu ir logo no mercado para repor o que estava faltando para mim, eu falava, tal dia eu vou no mercado. E ali eu comia tudo que tinha pela minha frente. Eu poderia consumir alimentações não saudáveis até eu ir no mercado, até eu ir no sacolão? Poderia fazer isso se eu consumisse nas porções certinhas. Se a gente consome as porções certinhas, qualquer alimento não vai prejudicar o nosso planejamento alimentar. Porém, quando a gente vê que não tem a nossa alimentação ali disponível e a gente vê aquelas refeições super calóricas, a primeira coisa que a gente faz, já que eu não estou consumindo saudável, vou comer à vontade. Eu sei do que eu estou falando porque eu fiz muito isso antes de iniciar no meu processo de emagrecimento. Então, entendendo isso, mesmo que seja um conselho simples, se a gente não seguir, a gente não consegue manter o nosso planejamento alimentar e nem atingir os nossos objetivos, seja na perda de peso ou seja na manutenção de peso. Praticidade e planejamento nesses casos com certeza são a melhor solução. O sexto conselho é não seja pessimista. Quando a gente inicia o nosso processo de emagrecimento, muitas das vezes a gente vai focar nas vezes que a gente tentou e não conseguiu atingir o nosso objetivo. Pessoas que já atingiram o seu peso, tiveram reganho de peso, elas vão olhar para trás e vão falar assim, eu já consegui e ganhei tudo de novo. Elas acabam achando que por ter fracassado, elas não vão conseguir atingir de fato o seu objetivo final. Então, antes de iniciar o processo de emagrecimento, a gente precisa ter um pensamento positivo. Mesmo que a gente atinja o nosso objetivo e em algum momento a gente caia, a gente precisa ter um pensamento renovado de que a gente não é perfeito e que o importante é não desistir dos nossos objetivos. Dentro do processo de perda de peso e de manutenção de peso, a gente precisa diariamente exercer o nosso otimismo. Com pessimismo, a gente não consegue chegar em lugar nenhum na nossa vida, nem no processo de emagrecimento, nem no processo de manutenção de peso e nem em área nenhuma na nossa vida. Sem otimismo, sem perseverança e sem acreditar na nossa capacidade, a gente não consegue bater nenhuma meta e nem atingir nenhum objetivo. O otimismo ele precisa ser trabalhado até nas nossas falhas, até no nosso cair, até nos nossos erros. Eu falo sempre que através dos nossos erros, das nossas falhas, a gente sempre vai tirar lições de tudo isso. Quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente precisa recomeçar, a gente com certeza vai estar mais forte para atingir tudo aquilo que de fato a gente precisa. É isso, bonitos e bonitas, adorei vir compartilhar com vocês os 6 conselhos que com certeza se eu tivesse escutado no início do meu processo, eu teria sofrido muito menos até conseguir ressignificar o meu comportamento e de fato atingir os meus objetivos. Se você me acompanha e ainda não apertou o sininho de notificação, aperta para você receber aí os próximos vídeos.
Caso vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar com um amigo, com uma amiga que esteja entrando nesse mundo fit junto com a gente, ou que já esteja nesse mundo fit junto com a gente. Você pode ajudar alguém compartilhando esses 6 conselhos. Já vim finalizar esse vídeo. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!